Bora lá, bora começar. Vou travar aqui o chat aqui, daqui a pouco eu vou abrindo aqui para a gente trocar ideia, beleza? Vamos lá. Ó, aqui é legal, o cara já colocou até a headline, né, da página. Aumente a chance em até 95% de ser aprovado na sua primeira entrevista de emprego, aplicando técnicas validadas pelo maior especialista em recrutamento do Brasil. Pô, interessante. É, vou fazer aqui, vou dar um bônus aqui para vocês, tá? Headline de página de vendas. Galera, sempre, olha só, anota aí que isso aqui é uma das coisas mais importantes, tá? Só isso aqui, essa dica, ela já vai aumentar no mínimo, em 8% seu play rate. Só essa dica que eu vou te dar aqui. Coloque, coloque um CTA na headline da sua página de vendas. O que é o CTA? Clique, é um comando, né? Um call to action, né? A chamada para ação. Dê uma chamada para ação para a pessoa clicar no vídeo. Só isso, galera. Se você colocar isso ou na headline ou na sub-headline, né, que seria um texto que iria logo aqui embaixo, né, texto aqui, aqui seria a sub-headline, né? Esse textinho aqui você poderia fazer o CTA ou aqui na sub-headline ou aqui já no início, tá? O CTA já aqui no início. Ó. Clique no vídeo abaixo e aumente sua chance de ser aprovado na sua primeira entrevista de emprego. Pronto, acabou. Já é headline. Com a CTA, entendeu? A importância da CTA é para impulsionar o seu público ali que chegou na VSL a clicar no vídeo. Você quer, a pessoa chegou ali na página, qual é o próximo passo que ela tem que tomar? Pô, clicar no vídeo ali. Então, dê comandos para o seu público agir, tá? Inclusive, tem vários estudos sobre isso. Tem até um que eu costumava falar bastante nos exemplos que eu dava, que é o seguinte. Foi feito um teste ali com várias pessoas numa pista de corrida. E aí, uma parte lá da turma recebia o apito, né? E aí, quando apitava, elas corriam, né? E as outras não tinham o comando ali para impulsionar elas para correr. As pessoas que receberam o apito lá, que tiveram o apito, elas tiveram uma performance tantos por cento maior. Não lembro o número exato. E as que estavam sem um apito, foi bem menor a performance delas. E aí, isso mostrou que quando elas recebem comandos, elas executam aquela tarefa com mais performance, né? Da mesma forma que quando a gente fala da VSL, que dá a página de vendas. Se a gente coloca um CTA aqui no início, você vai impulsionar o seu público a assistir o vídeo e talvez até gerar um comprometimento dele para ficar retido na sua copy. Se sua copy for boa, ele vai ter uma propensão maior a ficar retido aqui na tua VSL, tá? Então, essa é uma dica aqui que eu dou para vocês. Coloquem CTA na headline, tá? Ou na sub-headline, né? Que seria esse texto aqui que vem aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Beleza. Aqui, como qualquer outra copy, né? Começa aqui pela lead, tá? Lead, para quem não sabe, é a introdução, né? Os primeiros parágrafos ali, as primeiras palavras da sua VSL é a lead, tá? Insegurança, tensão, mão suando. Tá difícil ser aprovado em uma entrevista. Tá cada dia mais difícil conseguir um emprego. Você acorda com aquela confiança e quando chega na entrevista, tem outras 10 pessoas com o mesmo objetivo de você passar na entrevista. A confiança lá embaixo, o nervosismo começa a aparecer. Parece que toda a segurança que tinha adquirido ao acordar vira um verdadeiro balde de água fria. E todo aquele entusiasmo vai pelo ralo, literalmente escorrendo e desaparecendo. E o único sentimento que fica é o de frustração. Mas não pelo João, que já saiu da sala do entrevistador com seu encaminhamento para exames médicos. Tá, a linguagem aqui está muito boa, tá, da VSL. Tá uma linguagem simples, como eu costumo falar. Tem que ser o mais simples possível para que qualquer pessoa consiga entender.
Ele usou um pouco aqui de analogia, né? Falando aqui, ó, escorrendo e desaparecendo. Cara, isso aqui é muito bom. Entusiasmo vai pelo ralo. Cara, isso é bem comum, tá? Que copywriters mais experientes usem esse tipo de linguagem na copy, com muita analogia, muita metáfora, tá? Eu uso e abuso aí das metáforas e analogias. Se perguntar assim, Miguel, o que é que tu não abre mão quando você está escrevendo uma copy? Cara, metáfora e analogia, porque é uma forma de você simplificar a linguagem da sua VSL, da sua copy, tá? Beleza, uma lead de aparentemente, né? Problema, solução aqui, beleza? Daí já começa aqui narrando, né, o cotidiano do público, que é outro ponto positivo para essa copy aqui. E é algo que praticamente 90% das minhas copies por aí também vocês vão encontrar, tá? Mostrando o cotidiano do público, principalmente em leads de promessa, ou de problema-solução, tá? Mostrar o cotidiano do público e fazer o público se imaginar naquela situação que ele já vive. Isso gera uma conexão imediata com o teu público-alvo. E aqui é a importância da pesquisa, tá vendo, galera? Isso aqui, se isso aqui realmente acontece no dia a dia do público, pô, isso aqui já gera uma conexão absurda, né? Beleza, mas não para o João, né? Aqui é já introduzindo aqui um pouco a história. E sim de mim mesmo, que mais uma vez saí da entrevista com obrigado por ter aceitado a proposta, mas seguimos com outro profissional. Tá? Isso aqui eu acho que é bem comum, né, galera? De quem faz entrevista de emprego. Aquele sentimento de tristeza, posição de trabalhar na empresa e precisar daquele emprego. Cara, muito bom colocar também, ó, emoção, tá? Sempre coloque emoção, principalmente na lead. Eu gosto de colocar de forma explícita também, como está aqui, mas narrando a situação, você pode gerar emoção naquele público, né? De frustração, de ah, orgulho e várias outras emoções ali que você está gerando através da própria copy, tá? Narrando a situação, você gera a emoção no público. Assim como é no filme, né? Tipo, você está assistindo um filme de ação. Daí o carinha lá, que é o mocinho do filme, sei lá, o cara leva um tiro ali, tá quase morrendo. Pô, você fica angustiado ali, né? Pô, será que o cara vai morrer ou não, e tal? Então isso aí é dentro do roteiro, né? É trazendo a emoção para o público. Na VSL acontece a mesma coisa, tá? Dependendo das palavras que você vai usar, você vai gerar emoções no público. Tá? Então, você pode fazer isso, né? Gerar essas emoções, ou simplesmente falar essas emoções. E aí o público, no consciente dele, vai se lembrar dessas emoções que ele também sente, né? E aí ele se conecta com aquilo ali. Beleza, continuando. Agora me diz, qual foi a última vez que você se sentiu assim? Foi quando chegou na 10ª entrevista do mês, quando já não aguentava mais repetir as mesmas coisas nas entrevistas de emprego. Talvez tenha sido quando o seu amigo fez a entrevista pela primeira vez, foi aprovado e você não. Ou talvez tenha sido quando o entrevistador fez perguntas difíceis de serem respondidas, te deixando tenso e constrangido. E a única coisa que você queria era fugir daquela sala. Você pode estar até pensando em desistir, mas você tem uma família que precisa de você. Se você tem lutado incansavelmente para ser aprovado em entrevista de emprego, se sente frustrado por achar que nunca vai conseguir, esse pode ser o vídeo mais importante da sua vida. Bacana aqui, ó. Aqui ele está criando um gancho, né? O gancho, como eu já falei nas aulas anteriores, o gancho ele prende a atenção, né? Ele abre um loop ali para prender a atenção do público para os próximos parágrafos ali da copy, né? Então, esses ganchos aqui, você tem que colocar ele sempre que possível ali, você vai encaixando os ganchos para gerar essa antecipação, né? A pessoa querer sempre saber o que, que vai acontecer. Isso aí você vai prendendo a atenção do seu público até o final da VSL ali. Porque nos próximos 3 minutos dessa curta apresentação, eu vou revelar um método do Paulo Cardoso, especialista em atração e seleção de uma das maiores empresas do Brasil. Sim, um especialista que recruta centenas de candidatos por dia para uma multinacional.
Foi uma das minhas entrevistas que vi seu post grudado em uma parede com o seguinte anúncio: está cansado de não ser aprovado em entrevista de emprego, frustrado em receber vários nãos, em ver seus amigos trabalhando e você não chega nem na etapa de exames médicos? Então, esse anúncio é para você. Nessa hora, meus olhos brilharam e pensei comigo. Meus problemas acabaram. Paulo Cardoso tinha 55 anos de idade. Legal que já, né, dando aquela introdução da história. Aquela era a última mentoria destinada a pessoas em como conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Tive a sorte de ser ensinado por ele. A sua técnica é uma das mais bem-sucedidas e eficazes do mercado. Ele tem ajudado cerca de 3.000 pais e famílias a conseguir empregos. Uma dessas pessoas foi o Saulo, um amigo que conheci nessas manhãs de entrevista. Depois de quase um ano nessa rotina, encontrei o Saulo em uma empresa de segurança. Ele era o analista financeiro da empresa. Ele me reconheceu e na nossa conversa disse que tinha 2 meses que tinha sido contratado. Perguntei como conseguiu aquela oportunidade. Ele me disse que tinha feito uma mentoria. Naquela hora eu não acreditei que seria a mesma mentoria que vi no Catar naquela semana. Perguntei mais detalhes, para minha surpresa era a mesma mentoria. Ele disse que foi o melhor investimento de todos os tempos. Depois da mentoria, com um mês, ele já tinha sido aprovado em 7 entrevistas. E depois da mentoria, sua mentalidade tinha mudado e ele conseguiu o emprego que sempre quis. Naquele momento, eu só conseguia sentir alegria e não tive dúvidas que queria ter acesso a esse método. Naquela época, eu não tinha R$ 1 no bolso, até porque gastava sempre minha reserva emergencial me deslocando para fazer entrevistas, cara. Mas, como sabia que era a última oportunidade da minha vida, então pedi o cartão amigo emprestado e meses depois tudo mudou. E eu te revelarei como. Dá para melhorar esse gancho aqui, né, galera? Esse gancho aqui ficou muito forçado, digamos assim. Ele poderia criar algo mais, assim como ele fez ali, né? E nos próximos minutos eu vou te falar como é que eu, como é que eu consegui resolver esse problema e tal. Então daria para melhorar. Aqui, ó. Mas antes queria trazer uma reflexão sobre as entrevistas de emprego. Ó, galera, copy super bem organizado, tá? Ele tá colocando aqui, ó, separando tudo. Ó, introdução da história, mais mecanismo único. Aqui, ó, promessa. Aqui a lead. Então tá tudo bem estruturado e organizado. Isso aqui é muito bom, tá? Principalmente para quem está começando, né? Você saber ali o script certinho que você quer seguir. Eu, como já sou mais experiente e como... Galera, eu sou de 2014, então não existia Stefan Jorge naquele tempo, né? Então os scripts, entre aspas, que existiam naquela época, nem John Benson ainda tinha. Os scripts ali era basicamente a era estudar aqueles copywriters mais antigos ali que falavam que copy é o, a lead, né, que é a introdução, ou o corpo, né, chama do body ali, do corpo da copy, e a oferta. Era 3 grandes blocos da copy. Depois aí vieram os gurus e começaram a identificar padrões na copy, e esses padrões eles criaram nomenclaturas para esses padrões, como o mecanismo único, como, sei lá, a promessa ali e tudo mais, foram colocando ali virou script, tá? Mas antigamente não existia esses scripts, né? Então a gente ia escrevendo ali, sabendo o quê? Eu tinha que criar uma lead impactante, depois eu tinha que provar que tudo aquilo era real, depois fazer a oferta, né? Então, beleza. Nos últimos anos, os processos seletivos estão cada vez mais concorridos na vida de milhares de brasileiros. Principalmente depois da pandemia, mais de 15 milhões de pessoas ficaram desempregadas. De lá para cá, a concorrência tem aumentado e, consequentemente, a exigência das empresas estão cada vez mais altas. Alta demanda para poucas oportunidades. E para se destacar nessa oportunidade de emprego, você precisa se diferenciar dos demais. E para isso, você precisa estar preparado para quando for em busca de oportunidades. Precisa ter a resposta certa no momento certo, fazendo você se destacar entre os outros. Não só na fala, mas também nos comportamentos. Por longos anos fiquei frustrado por não saber o motivo de não ser aprovado em nenhum emprego. Até porque já era experiente de tanta entrevista que já tinha feito durante esses longos anos. Mas foi depois do método sendo aprovado, Paulo Cardoso, que descobri onde estava errando e onde precisava acertar. Galera, que eu faço uma observação também. O mecanismo único não pode ser o nome do produto.
O mecanismo único, ele é algo que o seu produto tem. Ele é um pedaço ali escondido do seu produto, é algo que está embutido no seu produto. E não o nome. Ou, se não for o nome, não parecer ser o nome. Se é que vocês me entendem, né? Aqui parece muito já o curso que eu vou comprar ou um e-book. Então, já estou com o pé atrás. Eu, como telespectador dessa VSL, como um público-alvo aqui, eu já ficaria com o pé atrás. Opa, esse cara aqui vai querer me vender esse método. Então, cuidado ali com relação ao mecanismo único. Tente pegar algo que está ali dentro do mecanismo único e mostre ele como sendo esse mecanismo. Então, aqui, beleza, vamos continuando, né? Foi descobrindo que não bastava apenas causar uma boa impressão ao recrutador, muito menos achar que falar demais, mentir ou ficar horas na sala. Beleza, inviabilizando aqui supostas soluções. Eu gostaria de ter descoberto isso antes de fazer dezenas de entrevistas no mês e não ser aprovado em nenhuma. Em chegar em casa, olhar para minha mulher e falar que teria que sustentar a casa por mais um mês. Pesado, né? Um trecho aqui meio pesado. E que provavelmente faz parte do cotidiano do público. E não ter dinheiro para comprar um presente de aniversário para o meu filho. Mais pesado ainda, né? Aqui pegou pesado mesmo. Ou me senti inútil quando não pude pagar uma viagem escolar para minha filha de 12 anos. Pesado. Mas o método fez mudar minha mentalidade e ser uma pessoa mais forte, me fazendo assim ser aprovado em 3 entrevistas em menos de uma semana. E aos poucos as crenças que tinham foram se desconstruindo assim que conheci o método. Tudo graças ao conteúdo valioso, aí aqui novamente trazendo o mecanismo único, que na verdade é o nome de algum curso, né? Parece ser. Que possui técnicas valiosas que mudou a minha vida e dezenas de outras pessoas. Com o André, como acho que ele quis colocar aqui, como a do André, que me mandou esse vídeo, pai de família e tal. O André tem 2 filhos, é casado, mora em Minas. Ó, tá vendo, galera? Exatamente o exemplo que eu falei aqui. Ele fez uma afirmação, quebrou a objeção, disse que funciona para qualquer pessoa, e agora está falando que funcionou para o André, que tal, prova narrativa aqui, né? Ele, não sei se ele não colocou aqui, colocou o vídeo, né? O vídeo é a prova social, o depoimento, mas se ele fosse só falando aqui, né, como é o André e tal, seria uma prova narrativa, né? Tá narrando ali uma história para trazer o ponto de credibilidade para essa afirmação que ele fez. Então, beleza, fim da lida. Mas quem sou eu para falar isso? Bom, eu me chamo Mauro Souza, sou pai de 2 crianças, sou casado e sou analista de recrutamento. Sou uma pessoa comum, assim como você, que teve dificuldades no mercado de trabalho e perdeu grandes oportunidades por não ter conhecimento, que vivia sendo a ação da família, pois era o único que era formado e não tinha um emprego. O único que vivia rejeitando viagem com os amigos por não ter condição financeira. Na roda de amigos, era o único que levantava na segunda-feira com currículos debaixo do braço em busca de trabalho. Em casa, minha esposa era a única que trabalhava com carteira assinada. E por longos meses ela foi quem me amparou quando eu ficava em busca de oportunidades. Nesse período foi entristecedor passar por tudo isso. Eu usaria aqui uma palavra mais simples, nesse caso aqui. Entristecedor tá uma palavra um pouquinho complexa, não é tão usada no dia a dia. Então, mudaria aqui essa palavra. Sempre fui independente, desde a adolescência. Tinha trabalhado 8 anos na empresa e na pandemia me dispensaram. Daí em diante, não consegui voltar ao mercado de trabalho. Foram longos 2 anos em busca de oportunidades, ouvindo vários nãos e chegando em casa sabendo que no dia seguinte teria que ir à luta novamente. Teve um certo dia que cheguei em casa, depois de mais uma entrevista, e minha filha, 12 anos, me perguntou: papai, por que você sai todos os dias para procurar um emprego e nunca consegue? Naquele dia eu já não aguentava mais tentar. Não consegui responder a Sofia, pois nem eu sabia a resposta. Só conseguia me derramar em lágrimas. Estava fragilizado, pois não estava mais sendo o provedor da minha família. Durante esse período, cheguei a emagrecer 7 quilos. Já não me reconhecia mais. Eram frustrações e estresse todos os dias. Aquela sensação de fraqueza e inútil ao mesmo tempo. A minha relação com a minha esposa Amanda estava cada dia mais conturbada. Ela já não aguentava mais tanta pressão e meus filhos, vendo tudo aquilo, estava atingindo
e meus filhos vendo tudo aquilo estava atingindo eles. Frustrante. Eu já tinha tentado tudo o que imaginar. No decorrer desses longos meses, em busca de trabalho desenvolvido de diversas formas de apresentação, que eu acreditava ser a correta para convencer o recrutador. Em alguns momentos, até saía da sala com gostei da nossa conversa, parabéns, gostei bastante do seu currículo. Mas depois só recebi um e-mail agradecendo e informando que decidiram outro profissional. Eu acreditava ter um bom currículo e, aliás, tinha vários cursos. Não entrava na minha cabeça o motivo de eu não ser aprovado em nenhuma entrevista. Mas depois do método, comecei a entender onde estava errando e o motivo de fazer dezenas de entrevistas e somente receber um obrigado. Se está passando pela mesma situação que eu passei, ou se identifica comigo em algum momento, preciso dizer, a culpa não é sua. Eu acho que isso aqui dá para alterar, tá? Se o lead, o público, né? Se ele chegou até aqui, nesse momento da VSL, você não precisa mais reforçar, né, essa questão aqui pô, se você está passando por isso, eu também posso te ajudar. Não precisa mais, tá? Isso aí normalmente você faz lá na lead, que é ali segmentando o público. Aqui não precisa mais. Aqui você pode colocar alguma crença e aí você falar, pô, mas a culpa não é sua. Às vezes a pessoa acha que a culpa é dela porque ela, sei lá, não tem um curso a mais, né? E aí fala, não, mas a culpa não é sua. E aí você mostra algo a ver com o problema aqui, né? Ó, existem alguns obstáculos enormes e invisíveis que estão te impedindo de conseguir aquele emprego e finalmente conseguir dar um futuro melhor para sua família de forma permanente. Pare de se culpar e entenda que tem uma explicação. Existem várias razões por que bons candidatos são rejeitados na entrevista. Desde nervosismo, ansiedade ou até mesmo a fala trêmula passando insegurança. O entrevistador precisa sentir que você é uma pessoa certa para aquela vaga. E isso só será possível se você passar confiança e interesse. Os detalhes fazem a diferença. Não é suficiente falar por falar. Saiba ter detalhes impecáveis no modo de se comportar. A falta de confiança é o desespero, e o desespero é um grande erro, pois os entrevistadores procuram candidatos que sabem o quanto valem e pedem por aquela oportunidade. Por isso, dê sempre o seu melhor. Olha, tá ficando um pouco... parece estar gerando um conteúdo desnecessário aqui, tá? Dando uma dica, né, entre aspas. Só que isso é desnecessário. O foco tem que ser em trazer os argumentos de venda, tá? Fortificando ali, né? Trazendo os pontos de credibilidade para o seu mecanismo único e não para o quadro geral do seu público ali, dando dicas do que ele precisa ou não fazer. Traga os argumentos para convencer o público da sua solução. Não perca tempo gerando conteúdo, tá? Em VSL. Mas beleza, conhecendo as técnicas, você fará o seu cérebro liberar o hormônio da tranquilidade e da leveza, transformando toda coisa ruim em sensação de alegria, recompensa e bem-estar. Olha só, galera, aqui já tem um mecanismo. O mecanismo único, ao invés de ser aquele método lá do fulano de tal, do Paulo Cardoso, né? Poderia ser tipo o hormônio do emprego. Olha aí que mecanismo único bacana, né? O hormônio do emprego. Com essa técnica, você vai dar adeus ao estresse, ansiedade e preocupação. Imagina se eu tivesse descoberto isso lá atrás. Curtaria muito minha jornada de frustração que passei durante todos esses anos. Mas graças à mentoria do Paulo Cardoso, comecei a estudar e anotar tudo ensinado por ele. E já no primeiro módulo, tudo mudou. Só passava pela minha cabeça. Estou tendo acesso a uma mina de ouro, como nunca pensei nisso antes. Eram técnicas e estratégias que que nunca tinha tido acesso. Tudo começou a fazer sentido. Agora soube o motivo do Saulo ter alcançado o seu emprego tão rápido. Saulo, né, voltando lá para a história, foi o carinha que do nada apareceu e deu o cartão lá do, da mentoria. Passei a madrugada concentrado na frente do computador, com sangue no olho e o desejo ardente por uma aprovação. Ó, ficou bem interessante aqui essa frase. Minha mulher levantou na madrugada, me chamando para irmos dormir, mas eu não conseguia parar de estudar e adquirir tanto conhecimento. Eu estava tendo acesso a uma mina de ouro, e só de pensar que paguei tão barato por um produto tão valioso, sem dúvidas ele valia 10 vezes mais do que foi pago.
Cuidado com isso aqui, tá? Você está literalmente barateando o mecanismo único. Cuidado com isso aqui. Na mesma semana eu tinha 3 entrevistas marcadas, pensei comigo, essa é a hora. A primeira entrevista aqui, tal hora, desliguei o computador às 6 horas da manhã. Chance, caraca, o cara virou à noite e às 9h30 da manhã tem entrevista. Não sei se é tão plausível, né? Porque mostra ser uma pessoa que não é tão responsável. Mas beleza. Como sabia que não iria conseguir descansar, preparei o café, tomando. É interessante, né? Tem uma narrativa aqui por trás, né? Acho que talvez seja até interessante mesmo. Em seguida, revisei um pouco o conteúdo e logo em seguida saí de casa. Não sei por quê, mas eu estava confiante. Estava seguro, alegre, com a sensação de tranquilidade. Uma das entrevistas era uma multinacional para o cargo de analista de recrutamento. Essa era a vaga que eu sempre quis. Chegando lá, outros 3 candidatos para a entrevista. E pela primeira vez, não me senti inseguro ou nervoso. Fiz tudo o que tinha aprendido no método, me comportei e falei como deveria. Então, terminei o dia com as 3 entrevistas finalizadas. E com o sentimento de dever cumprido. Depois de muito tempo, senti que aquela vaga já era minha. Passaram-se alguns dias e no 5º dia, uma das empresas entrou em contato informando que fui aprovado. Isso que eu vivo, tinha sido aprovado no emprego que tanto queria. No dia seguinte, já estava com encaminhamento para exames médicos e iniciaria na empresa no próximo mês. A felicidade era tão grande, naquele momento eu me senti realizado. E pensar que foi tudo graças ao método que comprei quase sem esperança. E claro, em algumas semanas a notícia começou a chegar no ouvido de alguns colegas que estavam em busca de emprego. Pessoas falando que o Mauro tinha um método mágico para ser aprovado em entrevistas. Recebia diariamente mensagens telefones de pessoas, tal, tal, tal. Aqui é a transição para a oferta, né? Tá saindo da história e começando a fazer a transição para a oferta. E foi nesse momento que eu foquei em organizar esse conhecimento e ajudar ainda mais pessoas ao mesmo tempo. Afinal, meu celular não parava de tocar, eu não conseguia estar dando atenção merecida para todos. E foi aí que eu peguei todo o meu conhecimento adquirido ao longo do tempo, me especializei no método o Paulo Cardoso e desenvolvi uma técnica simples e prática. Cara, não curti esse mecanismo único aqui. Eu acho que o hormônio da aprovação, o hormônio do emprego, acho que seria mais interessante. Uma técnica tão fácil que até uma criança consegue aprender. Essa técnica foi desenvolvida para ajudar o máximo para as famílias, e esse será o meu objetivo. Porque eu sei como é que cada um se sente. Não é fácil você ter família e não poder proporcionar o básico para eles. E é por isso que, pensando nisso, eu criei um conteúdo simples, chamado Caminho para o Sucesso. Nesse protocolo, eu separei um compilado. Não sei se eu gostei do nome também, mas beleza. Poderia ser, tipo, sei lá, Conquistando Meu Emprego, alguma coisa nesse sentido. Nesse protocolo, eu separei um compilado de várias técnicas simples de comportamentos, dicas, aparência, confiança, blá, 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 que fará você passar a ter 70% de chance de ser aprovado na sua primeira entrevista. Eu colocaria um número maior. Eu botaria mais de 80%. E o melhor, com essa técnica, em minutos, você sairá da sala do recrutador com seu encaminhamento de exame médico já à mão. Ó, aqui diz que é 70%. Já aqui diz, aqui em minutos você vai ser aprovado na sua entrevista de emprego. Não tem congruência uma afirmação com outra, né? Então tem que ter cuidado, galera. Quando vocês estiverem escrevendo copy, quando você fala uma coisa num parágrafo, na outra você já muda, já é mais agressivo, não vai dar, não vai dar certo, tá? Tem que ter cuidado com isso aí. Beleza, aqui, aí, por exemplo, tópicos primordiais, aqui é os fascinations, né, que a gente fala, começa a falar muito benefício do que tem dentro para gerar curiosidade e a pessoa querer comprar depois. Mas, como falei antes, o caminho para o processo vai muito além, porque além do currículo irresistível, você também vai ter um mapa gabaritado. Nele você terá acesso a algo exclusivo, a 60 técnicas validadas que não podem faltar na hora da sua entrevista, e somente os recrutadores de grandes empresas têm acesso. Legal. Com acesso a isso, você consegue qualquer oportunidade. E também terá acesso completo ao CPA, Comportamento versus Aparência. Só esse conteúdo já vale metade de todo o caminho para o sucesso. Eu não falaria metade, eu falaria que vale todo, né?
Só esse conteúdo já vale mais do que todo o protocolo caminho para o sucesso. Isso se chama ancoragem interna, tá? É quando você ancora um pedaço do produto com o todo. E aí você, só aquele pedacinho ali já valeria mais do que todo o conteúdo do curso, tá? Sabe por quê? Porque nele tem uma boa aparência, um comportamento e tal, argumentos de plausibilidade, né, para dizer por que isso vale mais. Perfeito, aqui isso aqui. Tranquilo, aqui isso conta como primeira impressão. Ah, e, meu amigo, impossível não se destacar. E você deve estar achando que todo esse conteúdo deve custar uma fortuna. E realmente poderia. E aqui está gerando a ancoragem principal aqui, né? Ancoragem de preço. Pois o conteúdo é único e raríssimas pessoas têm acesso a isso. Foram anos de aprendizado, dedicação, tal. Mas fique tranquilo que não vai custar uma fortuna, apesar do poder que esse método tem para mudar sua família e tal, tal, tal. Ancoragem, muito bom, tá, galera? Essa ancoragem aqui tá ficando. Mas eu não vou fazer isso. Assim como você, eu já estive numa situação difícil e tal. Aqui é onde entra, né? Entra o argumento principal da ancoragem de preço. Ou você vai para o lado do bom samaritano, né? Ou do herói relutante, ou até, enfim, tem algumas narrativas, tá? Os principais são esses, o herói relutante e o bom samaritano, né? Que é quando você está fazendo aquilo por um bem maior. Ah, tem o do gatilho do pertencimento também, né? Que o seu objetivo é ajudar o maior número de pessoas possíveis a conseguir ter o mesmo resultado que o seu, ou você quer criar a maior comunidade de pessoas que tem isso aí e tal. Então, é o gatilho do pertencimento também. E aí, esse é um dos argumentos mais fortes que você vai colocar para a primeira ancoragem ali de preço, né? Porque ela é a ancoragem principal para agregar valor para depois fazer oferta, né? Com isso aí vai ser mais... o público se conecta mais com a sua oferta quando você traz isso aí. A pessoa entende que, não, realmente, isso aí deveria custar mais caro. Então, deixa a sua oferta mais plausível. Então, eu quero ajudar o máximo de mães e tal, então poderia... depois de ter acesso ao conteúdo, muitas pessoas falaram que pagariam até R$ 800 para o caminho pelo sucesso. Muito bom também. E levando em conta tudo que ele tem dentro, realmente poderia custar isso aí, né? Estaria muito barato. Mas não será nem perto disso. Também não será nem R$ 400. O fato é, se você entrar agora, tal, as primeiras 100 pessoas, bacana também, ó, usando aqui urgência, escassez, né? Entrando agora, não vai pagar nem 800, nem 400, então você vai pagar 12 de 14,76, o primeiro CTA, né? Abriu o botão de compra. Além disso, eu preparei alguns presentes especiais. Se você entrar no conteúdo aqui e tal, faltou a ancoragem para baixo, eu não sei se vai ter aqui logo à frente, né? Mas dá para usar uma ancoragem para baixo, dizer, pô, 14,76 não dá para comprar nem um cachorro quente na bodega da esquina, né? Você ridicularizar o preço do produto, tá? Então faltou aqui nesse momento poderia já colocar a ancoragem para baixo, né? Vamos ver se mais para frente ela vai fazer. Aqui eu vi que já vai começar o empilhamento, né? O empilhamento, galera, é um conceito aí do Russell Brunson, né? Que é quando você começa a empilhar vários entregáveis para causar a sensação no público de barganha, tá? Você já revelou o preço, agora você vai empilhar vários entregáveis para dizer, pô, eu pensei que eu estava comprando só o caminho para o sucesso, mas eu vou ganhar mais coisas. E aí começa a empilhar várias coisas. É igual você comprar um carro e daí o cara fala, pô, se você comprar o carro, ele custa R$ 80.000. Mas se você comprar o carro hoje, eu vou te dar o banco de couro, vou te dar a roda de liga leve, vou botar uma película aqui no carro, sei lá, vou entregar o tanque cheio e ainda vou entregar um emplacamento do carro. O que que eu fiz aqui? Fiz um empilhamento, né? O cara sabe que ele vai pagar 80 mil, mas ele não sabia que eu ia dar tanta coisa, né? Então, eu empilhei vários entregáveis para causar a sensação de barganha no público, né? E ele começava a pensar, pô, 80 mil estava caro, mas com a tanta de coisa que eu vou ganhar, isso aqui vai sair barato para mim. Então, é essa sensação que você vai causar no público, beleza? Então, tá, beleza, faz aqui o empilhamento. Vou dar uma acelerada aqui, galera, que a gente já está estourando aqui o limite.
Então, presente 1, descubra como ser contratado mesmo sem experiência. Não é um currículo cheio de experiência em MBA e tal, que os recrutadores buscam. Nada disso garante que você será contratado. Primeiro presente, você descobrirá quais vagas estão disponíveis no mercado e não precisa de experiência e ainda pagam bem. Só esse bônus poderia ser R$ 197, mas você vai receber de graça. Além disso, eu preparei o segundo presente, os erros gráficos que te eliminam, tal, aí explica aqui, poderia custar 107, mas ele também vai ser de graça. Empilhamento, né, galera? Trazer vários bônus para gerar a sensação de barganha. Além disso, eu confio tanto, agora é o argumento matador, né? Para tirar o cara de cima do muro. Garantia. Tá? Então, olha só, essa oferta aqui ficou muito boa, tá, galera? Essa aluna aqui seguiu bem a aula de oferta, que tem uma aula de oferta que é a melhor aula do curso. Ela seguiu bem a oferta aqui. Fez as ancoragens, ancorou para cima, fez ancoragem interna. Ela poderia ter feito uma ancoragem externa também, comparar a solução dela com outras soluções de fora, tá? E dizer que soluções de fora são muito mais caras, né? Então, faltou ali a ancoragem externa, mas fez várias ancoragens bacanas, seguiu direitinho aqui a oferta, fez a ancoragem, fez o empilhamento e agora está fechando com chave de ouro aqui com a garantia, tá? Então, muito top. Beleza aqui, ó. Tal, você vai usar, cadê? Você vai acessar o conteúdo, tudo mais. Quero que veja todos os conteúdos. Se você não gostar, eu vou devolver todo o seu valor, seu risco é zero. Garantia padrão, né, galera? O que você precisa fazer? Segundo CTA, clicar no botão. Cara, perfeito isso aqui, tá? Isso aqui, ó, CTA perfeito isso aqui. Clique no botão que está abaixo tudo, e garanta já. Bom, agora você tem duas opções. Aqui, sim, né? Quem já viu alguma copy minha ou que já frequenta mais minhas lives, eu faço live muito no Instagram também, tá, galera? Isso aqui é algo que eu sempre coloco nas minhas copies, tá? No final, eu sempre dou duas opções ali. Cara, eu não lembro ao certo qual foi eu acho que foi o Russell Brunson, se eu não me engano, tá? Que fala sobre isso aqui. Ou o John Benson, não me recordo agora. Mas sempre no finalzinho tem essas duas, você fala duas opções, tá? A primeira opção, você segue sua vida, tenta aí do jeito que você achar melhor, né? E boa sorte. Mas tem uma forma aqui que é mais simples, mais rápida, é um atalho, né? Que daí é o método XYZ. Então é basicamente isso, né? Esse finalzinho aqui, da primeira opção, você vai seguir o caminho mais doloroso e blá, 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 e tudo mais. E na segunda opção, você vai seguir um caminho que é mais simples, ó, mais fácil e simples, né? E aí, tudo mais. Beleza. Aqui tem a ancoragem para baixo, que eu falei, né? Ancoragem para ridicularizar o preço, né? Ó, isso é menos de 50 centavos por dia, não é nem um cafezinho na padaria da esquina. Essa ancoragem, ela tem que estar lá no primeiro CTA já, tá? No primeiro CTA já usa todas as ancoragens já, assim que você abrir o botão. Depois faz empilhamento, garantia e por aí vai. E volta, depois você pode até fazer mais ancoragens ali nos bônus e até aqui no final também. Beleza? Mas não, isso aqui é um desperdício, tá? Colocar essa ancoragem aqui de preço para baixo no finalzinho, talvez ninguém nem fique aqui nessa parte, né? Então, é isso, tá, galera? No geral, galera, essa Copa aqui ficou muito boa, tá? A linguagem tá simples, a estrutura está ok, a história plausível, uma história que realmente pode e acontece na vida real, e acontece muito com esse público aqui, né, que busca emprego e tudo mais. Então, no geral, a Copa ficou muito boa. Minha única crítica, tá, é com relação ao mecanismo único.